Sejam bem-vindos, arquivistas. Este é o História e Eternidade, o seu portal para a investigação que desvenda os mistérios do passado e do futuro. Existem personagens na história bíblica que possuem genealogias extensas, registros de nascimento, conquistas e morte. Mas existe um homem que surge das brumas do tempo como uma anomalia completa. Ele não tem pai registrado, não tem mãe, não tem princípio de dias nem fim de existência nos anais da história humana. Ele é Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Imagine a cena: Abraão, o patriarca que acabara de derrotar uma coalizão de 4 reis poderosos da Mesopotâmia, não é honrado pelos reis que ele libertou, mas se ajoelha diante de um estranho que traz pão e vinho no vale de Savé. Quem era esse soberano que detinha tamanha autoridade espiritual em uma Canaã mergulhada no paganismo? Hoje, iniciamos uma jornada técnica sem precedentes. Vamos escavar os estratos mais profundos de Jerusalém, analisar as tábuas de argila da Síria e decifrar os segredos de Qumran para descobrir se Melquisedeque era um homem, um título real ou uma manifestação do próprio divino na Terra. Antes de mergulharmos nesse mapa real, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas investigações arqueológicas. Prepare sua mente para uma densidade de informações que você não encontrará em nenhum outro lugar. A investigação sobre o Rei de Justiça começa agora. Para entendermos Melquisedeque, precisamos primeiro entender o seu trono, Salém. A arqueologia moderna e as escavações na cidade de Davi revelaram que, muito antes de Davi conquistar a fortaleza dos Jebuseus, existia uma cidade-estado sofisticada no topo do Monte Moriá. Durante o período do Bronze Médio II, cerca de 1800 a.C. a 2000 a.C., contemporâneo a Abraão, Jerusalém já possuía muralhas maciças e um sistema de águas avançado conhecido como a Fortaleza da Fonte Gion. Analisamos os detalhes técnicos das construções ciclópicas encontradas em Jerusalém. Como Melquisedeque governava uma cidade que servia como um umbigo do mundo, investigamos a etimologia de Salém Shalom, que significa paz ou plenitude. Discutiremos a possibilidade de Melquisedeque ser um título dináquico, assim como Faraó ou César, ou se ele era um indivíduo único escolhido para preservar o monoteísmo primitivo. Analisamos as cerâmicas de transição e os altares de pedra encontrados em estratos pré-jebuseus, que apontam para um culto sacrificial radicalmente diferente do panteão cananeu de Baal e Ashira. Uma das maiores descobertas da arqueologia moderna ocorreu em Tel Mardish, na Síria, os arquivos de Ebla. Mais de 17.000 tábuas de argila, datadas de 2500 a.C., revelaram uma civilização esquecida. O que isso tem a ver com Melquisedeque? Nestas tábuas, encontramos o uso de nomes divinos como ele e o título Elion, o Deus Altíssimo. Isso destrói a teoria de que o monoteísmo foi uma invenção tardia de Israel. Melquisedeque servia a um Deus que já era conhecido por remanescentes das linhagens de Sem, desde o período pós-diluviano. Vamos expandir este bloco detalhando como o sacerdócio de Melquisedeque operava sem um templo físico, sem levitas e sem os rituais de sangue complexos que veríamos mais tarde no deserto. É a arqueologia da religião cósmica. Analisamos como o conceito de rei de justiça, Melquisedeque, influenciou a diplomacia antiga, onde o rei não era apenas um guerreiro, mas o garantidor da ordem divina e da justiça social na terra. Abraão retorna da matança dos reis. Ele está exausto, cercado por despojos de guerra e soldados. Melquisedeque não o recebe com palavras de guerra, mas com pão e vinho. Na arqueologia forense dos costumes orientais, este ato não é apenas um lanche, é a formalização de um tratado de soberania. O vinho simboliza a alegria da vitória, e o pão simboliza a sustentação da vida. Dissecamos o Vale de Savé, ou Vale do Rei. Discutimos a localização geográfica exata deste encontro, nos arredores de Jerusalém. Por que Abraão entregou o dízimo, ou 1/10 de tudo? Na lei internacional da época, pagar o dízimo a um rei vizinho era reconhecer sua superioridade moral e espiritual. Abraão, o detentor da promessa, reconhece que Melquisedeque detém uma autoridade que transcende a herança familiar. Investigamos as conexões teológicas entre este pão e vinho e a futura ceia de Cristo, mostrando como a arqueologia de um gesto simples em 1900 a.C. ecoa por toda a história da redenção. Em 1947, as cavernas de Qumran revelaram documentos que mudaram nossa visão sobre o Segundo Templo. Entre eles, o rolo 11Q13, também conhecido como o documento de Melquisedeque. Para os essênios, Melquisedeque não era apenas um rei do passado. Ele era um ser celestial que retornaria no final dos tempos para julgar as nações e perdoar os pecados de Israel. Expandimos esta análise técnica,
para entender por que Melquisedeque era visto como um anjo de justiça. Cruzamos estes dados com a Epístola aos Hebreus no Novo Testamento, que afirma que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esta é a chave para entender a densidade deste vídeo. A transição do sacerdócio humano para um sacerdócio eterno. Investigamos como a figura de Melquisedeque foi preservada no misticismo judaico e como a arqueologia dos textos prova que a expectativa pelo Rei de Justiça sempre foi o núcleo da esperança bíblica. Chegamos ao fim desta investigação monumental. Melquisedeque continua sendo um dos maiores troféus da arqueologia bíblica. Não porque encontramos o seu túmulo, pois ele não tem fim de dias registrado, mas porque encontramos as marcas da sua cidade e a pureza do seu culto em todas as civilizações antigas que buscaram o Deus Altíssimo. Ele é a prova de que Deus nunca se deixou ficar sem testemunho na história. Das muralhas de Salém às tábuas de Ebla, o Rei de Justiça nos lembra que a autoridade espiritual é maior que o poder militar. Queremos saber a sua opinião. Arquivista, Melquisedeque era um homem mortal ou uma manifestação celestial? Comente abaixo. Esperamos que a verdade histórica e a profecia tenham te impactado. Mantenha-se vigilante e lembre-se, a história não para, ela aponta para a eternidade. Até o próximo capítulo. História e eternidade.